Vou iniciar colocando brinco aqui. Bom dia, gurias. Para vocês chegarem por aí, pra gente começar. Bom dia, Ângela, Denise, Amanda. Bom dia, já tá virando meio que um padrão o 7h50, né? Deixa eu contar pra vocês, eu normalmente acordo 6h10, a não ser num caso que nem ontem, que eu ignore o despertador e siga dormindo. Mas normalmente eu acordo 6h10. Só que aí eu acabo me envolvendo em outras tarefas antes de começar a live pra ir adiantando algumas coisas. E aí acontece que nem aconteceu agora. Eu vou, deixa eu ver se já tá na hora. Já era 7h50. Meu Deus do céu. Bom dia, cheguei. Já tava esperando, mas cheguei. Bom, eu vou abordar uma pergunta. Ontem foi uma pergunta curtinha, mas nessa pergunta curtinha, assim, ó, tem tanta coisa para falar sobre isso que eu digo, essa pergunta é boa pra gente conversar lá no clubinho. Bom dia, todo mundo tá chegando. Gigica Atelier, não sei se ela tá por aí, deixou um recadinho para mim, eu vou ler para vocês, e assim, ó, o que tem de assunto para nós aqui. Queria uma dica de como produzir mais rápido e parar de procrastinar. Eu não entendi aqui muito bem, mas eu acredito que ela falou assim, eu tenho uma crença limitante, tenho encomendas, mas não consigo entregar todas quando faço por ser muito cobrada. Eu acredito que ela pega muita encomenda, dá uma travada por causa da cobrança e aí acaba não conseguindo entregar no prazo e aí ela gostaria de produzir mais rápido e aí isso acaba travando ela. Foi o que eu entendi dessa pergunta. E, gente, nessa perguntinha aqui tem tanta coisa envolvida, que não é só... Eita, a Mara com dor de dente, que jeito de começar a sexta, ainda bem que já tá no dentista. Que não é só... que não é uma coisa simples, tá? Isso aqui que ela falou aqui não tem nada de simples. A gente tem que destrinchar isso aí, separar em partes e entender cada uma dessas partes. E eu acredito que a busca da perfeição acontece comigo. Eu acredito, tá? Que tem, realmente ela falou em crença limitante ali, eu acredito que tem muitas crenças realmente e que a gente precisa analisar melhor, tá? Essas coisas, porque venderam algumas ideias por aí a respeito de artesanato que nos atrapalham, tá? Às vezes a gente compra uma ideia de alguém que não sabe qual é a rotina de um ateliê, mas tá ensinando artesãs a viver do ateliê, sem saber qual é a rotina do ateliê. Isso tá acontecendo, a pessoa entende de marketing, entende de vendas, entende, e tudo isso ajuda. Mas daí a conhecer a rotina de um ateliê, a produção do ateliê e como que isso acontece na prática, tem uma diferença muito grande, tá? Eu sinto isso das minhas alunas. As minhas alunas, elas me dizem, Carla, eu já fiz curso em vários lugares, já fiz outros cursos, eu já fiz curso no Sebrae, eu fiz faculdade e eu não conseguia ver as coisas desse jeito. E as coisas desse jeito, eu acho que elas só aparecem porque existe a prática, né? Existe a realidade do negócio por trás. Então aqui, ó, olha, queria uma dica de como produzir mais rápido. Eu vou começar eu vou separando bem, né, por pequenos pedaços ali pra gente começar a conversar sobre isso. Meu cabelo hoje tá meio vintage, né? Todo assim viradinho, ó. Então, queria uma dica de produzir mais rápido. Eu gosto de pensar sempre em produção, organizar a agenda de produção, já iniciar o dia sabendo o que eu preciso fazer, tá? Teve uma época que eu tinha a agenda sempre muito lotada, então o que eu fazia? Na segunda-feira eu já olhava, eu pegava, na verdade eu me organizava na sexta, tá? Na sexta-feira eu já olhava, o que eu preciso fazer na semana que vem?
Aí eu vou fazer tal encomenda. Essas encomendas, aí fazia a lista das encomendas que eu precisava produzir na próxima semana para ver se eu tinha todo o material. Aí eu ia nos meus armários, nos meus organizadores e via, eu tenho todo o material para essas encomendas que eu tenho que fazer na semana que vem, porque eu não vou ficar saindo toda hora. Então eu já conferia ali, tem que comprar um zíper, tem que comprar 1 metro de não sei o que, tem que comprar... Então eu via toda a lista de compras que eu precisava fazer para aquela semana não me faltar nada, tá? Então já começa por aí, planejamento e organização, para que eu tenha todo o material em casa para conseguir dar ritmo na minha produção. Divino Ofício Ateliê, ontem li aqui no Insta que temos que parar de romantizar a vida de artesã. Não fazemos por amor somente, não fazemos tudo. Então tem que ver ser empreendedora ou não funciona. Eu acho muito forte o termo parar de romantizar, porque tem um lado bem afetivo envolvendo o nosso trabalho, né? Então tem que ter a prática, tem que ter o lado empreendedor, tem que ter arregaça as mangas, mas existe, né, esse lado afetivo envolvendo o nosso trabalho. Gente, só um pouquinho que eu vou concluir aqui, eu não vou ler perguntas agora, tá? Deixem as perguntas mais pro final. Então, o que eu fazia? Vamos fazer assim, deixem perguntas na caixinha de perguntas. Tem um íconezinho aqui embaixo que é uma caixinha de perguntas, vamos usar ele hoje, vamos fazer esse teste. E aí depois que eu concluir meu raciocínio, eu vou lá e seleciono da caixinha de perguntas as perguntas que tiver pra gente conversar, tá? Então, primeiro me organizava desse jeito. Eu organizava o que eu tinha que fazer naquela semana para não faltar material, porque daí já é um grande passo tu não ter que ficar toda hora. E assim, deixa tudo à mão, deixa tudo organizado. Então, quando tu for pegar uma coisa, tu sabe exatamente onde ela tá, porque esse negócio de ficar procurando, eu precisava colocar uma rendinha aqui, onde é que tá a renda? Aí procura em todos os organizadores, abre o armário, mas onde é que eu enfiei essa rendinha? Não sabe onde tá. Quando vê, tu foi meia hora, que era o tempo que tu ia produzir uma peça, procurando a tal da rendinha. E isso acontece porque a gente, enfim, né, tem muita coisa no ateliê. Gente, tem muita coisa no nosso ateliê. É fita de várias cores, de várias espessuras, de vários tamanhos, é rendas, é elásticos, é botões, é muita coisa no nosso ateliê. Então a gente tem que investir em quê? Em organização, tá? Então tem que investir em organizadores, tem que ter um esquema onde tu consiga ter um lugar para cada coisa, e que cada coisa no final do expediente ela volte para o seu devido lugar, para que quando tu precisar usar aquilo ali, se tu puder identificar, né, identifica assim exatamente o que tem em cada lugar. Às vezes tu não consegue comprar organizadores, mas tu vai usar os recursos que tu tiver, uma caixinha de sapato, forra ela, bota o nome do que tem ali dentro, bota na prateleira, coloca, né, bota é aquele do Rio Grande do Sul, coloca na prateleira. Às vezes até os potinhos de quali viram um organizador, né? Lava ele lá com a esponja do lado verde, ele fica todo branquinho, coloca um identificador ali, faz ele de organizador, mas organiza, tá? Organiza com o que tu tiver, depois tu vai melhorando, depois tu vai trocando, porque isso aí já facilita a prática do dia a dia do ateliê na questão da organização e da gente, enfim, né? Saber onde está cada coisa e ser rápido para encontrar. Segundo fiz a lista, não, né? Identifiquei o que eu preciso comprar para não me faltar nada daquela semana. Segunda-feira de manhã eu já ia pro centro. Eu iniciava a minha semana, já ia pro centro. Naquela época eu não conseguia comprar material em grande quantidade, sabe? Eu comprava o material de acordo com as encomendas que eu tinha. Eu não tinha estoque que nem agora, por exemplo. Eu consigo, algumas coisas eu já consigo ter em casa, assim, para garantir, porque daí eu já compro em quantidade, compro um preço menor. Mas isso eu construí com o tempo, tá? Naquela época eu precisava comprando de acordo com as encomendas que eu tinha. Então eu fazia essa lista e ia fazer as compras já no início da semana. Aí, isso. Ai. Aí eu ia fazer as minhas compras, aí eu já aproveitava, né, para fazer alguma entrega, alguma coisa que eu precisasse ali já no início da semana. Então, segunda-feira, eu sempre ia no centro na segunda e na quinta. A quinta, com exceção, tá? Só se eu realmente precisasse, se realmente eu não conseguisse fazer todas as minhas entregas na segunda, então eu ia de novo na quinta. Mas normalmente, assim, segunda-feira era o dia que eu tirava para fazer isso. Aí acontece o quê? Ia fazer todas as minhas compras. Quando eu chegava, eu já planejava minha segunda-feira desse jeito.
Vou ir, vou fazer minhas compras, vou fazer minhas entregas. Quando eu chegar, eu vou começar a cortar tudo que eu preciso. E aí eu via todas as encomendas que eu tinha na semana e eu ia pra mesa cortar. E eu separava tudo em saquinhos, tá? Ah, isso aqui é tal encomenda. Separava todos os cortes daquela encomenda num saquinho e colocava numa prateleira. Identificava, botava um papelzinho ali com um durex colado no saquinho, identificando qual era a encomenda. E assim eu fazia todas, eu deixava tudo cortadinho. Aí eu só ia lá, puxava o saquinho, me sentava na máquina e aí eu quiltava tudo. Eu via assim, ó, ai, quantas encomendas tem da mesma cor, que, né, vai diferenciando. Aí eu ia pegando e ia quiltando tudo. Quiltava, depois eu botava zíper, depois eu fazia o bordado, e assim quando chegava no fim da semana eu tinha todas as minhas peças prontas, e aí acabava produzindo muito mais, tá? Só que isso é o quê? Isso, é claro, é um planejamento, né, uma organização e tudo. Então, quando a gente sabe o que tem que fazer, é mais difícil da gente procrastinar. Eu acho que ela falou assim, como parar de procrastinar. A gente não vai parar 100% de procrastinar, tá? A gente vai diminuir. E aí, o que acontece? Quando eu sei o que eu tenho que fazer no dia, eu diminuo a questão da procrastinação. Muito mais do que quando eu deixo para decidir, hoje é sexta-feira, o que eu vou fazer hoje? Peraí, deixa eu olhar. O que eu vou fazer hoje? Pronto. Já comecei meu dia todo atrapalhada. Então, aí é muito mais fácil de eu acabar procrastinando e não tendo um dia produtivo, porque eu não sei, né, com antecedência o que eu preciso fazer. Isso ajuda, tá? Cada uma tá num momento diferente, né? Então, né, pra quem tá nessa fase aí, isso ajuda, tá? Mas aqui eu quero fazer uma observação extremamente importante. Aí ela falou assim, eu tenho crença limitante, tenho encomendas, mas não consigo entregar todas quando faço por ser muito cobrada. Gente, a gente pode se planejar para produzir mais, né? Para aproveitar melhor o nosso tempo, para que o dia seja mais produtivo e tudo isso. Só que nós somos artesãs, nós não somos fábricas. Eu não sei de onde tiraram essa ideia de que a gente produz artesanato para concorrer com produto industrializado. Então, assim, tem que precificar o nosso preço de acordo com o que a gente consegue dar conta. A nossa mão de obra, ela tem um limite de produção. E eu tenho que respeitar esse limite, porque senão eu vou adoecer, e se eu adoecer o meu negócio morre, né? E eu não quero chegar, sei lá, com 50, 60 anos, com a minha coluna toda ferrada, porque eu fiquei 20 anos trabalhando que nem não sei o que em cima de uma máquina, porque eu achei que eu tinha que concorrer com o industrializado, e não, para aí. A gente tem que precificar, a gente tem que saber qual é, mesmo com todo esse planejamento e com toda essa organização, qual é o meu limite de produção. E dentro disso eu vou precificar no valor certo do produto artesanal, para que aquele tempo que eu tenho, aquele limite de produção que eu consigo alcançar, seja suficiente para pagar o meu salário, para eu ganhar dinheiro com o meu trabalho. Então, existe alguns pontos aqui. Primeiro, se tem tanta encomenda, pode ser que esteja precificando errado. Eu não sei, não conheço o caso da Gigica, tá? Se ela tá precificando certo, se ela conseguiu parar e precificar tudo. Pode ser que esteja precificando errado. Outra coisa que eu identifico aqui é o prazo de entrega mal dimensionado. Como eu não sei qual é a real capacidade de produção da minha mão de obra, eu fico pegando mais encomendas, por exemplo, para uma semana do que eu consigo dar conta. Então eu estou dimensionando mal o meu prazo de produção e aí eu estou acumulando muita coisa num período em que eu não consigo produzir. Então, hoje era para ser a live das perguntas, né? Tinha até esquecido disso, mas vou responder perguntas no final. Porque eu achei essa pergunta aqui tão maravilhosa de interessante que a gente tinha que conversar sobre isso. Ó, deixem as perguntas na caixinha de perguntas, tá, gente? Que no final eu vou lá olhar as perguntas. Aí, então duas coisas, né? Tem que saber se tá precificando certo, porque se esse volume, quando eu tenho um volume de encomendas extremamente grande que eu não tô conseguindo mais atender sozinha, primeiro tem dois caminhos, tá? Primeiro caminho é eu contratar alguém para me ajudar.
Bom, eu por muitas vezes eu chamava a minha irmã para me ajudar a fazer os cortes. Então a minha irmã fazia toda a parte dos cortes para mim e eu ficava só costurando. Isso já adiantava muito o meu trabalho. Então, uma coisa que eu posso fazer é chamar alguém para me ajudar. Outra coisa que eu posso fazer, se eu tô com muita encomenda a ponto de não dar conta, é aumentar o meu preço. Por quê? Eu vou perder algumas clientes, mas outras vão seguir comprando e aí eu vou atender uma demanda que eu tenho capacidade e que mesmo assim vai manter o valor que eu preciso ganhar. Então, assim, tem que analisar direitinho o que está acontecendo aí. Primeiro, eu tô sentando e precificando certo, tá incluindo material, mão de obra, custos fixos, como que tá minha margem de lucro, eu tô ganhando certinho nessas peças? Tô ganhando certinho nessas peças. Daqui, então, o que eu vou decidir a partir daqui, já que eu tô nesse volume de encomendas? Eu vou decidir se eu contrato alguém para me ajudar, porque daí a minha produção vai aumentar e eu vou ter condições de pagar essa pessoa, ou eu vou aumentar meu preço, porque pelo preço que tá, eu tô vendendo demais, não tô dando conta. Então, aqui, eu tenho que analisar todos esses fatores, tá? Aí a gente já tá indo pra parte de negócio mesmo, né? Tomar decisões a respeito do nosso negócio. E a questão, e aí acho que é isso, tá? Crença limitante, não consigo entregar todas quando faço, porque sou muito cobrada. Eu sou cobrada por quê? Porque eu não consigo dimensionar o meu tempo de produção, e aí eu não dou conta de fazer naquele prazo que eu me comprometi, e aí as pessoas começam a me cobrar, né? Obviamente. Então tem alguns pontos aí que é interessante que a gente comece a analisar, tá? Eu acho que tu precisa sentar e fazer essa análise. Eu não sei se a Gigica tá aí, eu não vi ela até agora, mas se assistir a gravação, deixa um comentário pra mim depois, me dizendo se tu tá precificando certo, né? O que tu tá levando em consideração na tua precificação e se tu tem um planejamento de produção, como é que tu tá fazendo isso, né? E se não seria a hora de tomar um desses dois caminhos, né? Ou aumentar teu prazo de entrega também, né? Eu comecei o meu prazo de entrega lá no comecinho com 7 dias. Eu pedia 7 dias de entrega. De 7 eu passei para 10, de 10 eu passei para 15. Agora, no final, quando eu tava naquele fluxo de encomendas, que agora eu tô retomando, né? Mas no ano passado, quando eu ainda tava naquele fluxo de encomendas, meu prazo de entrega era 30 dias. E eu conheço artesãs que o prazo de entrega é 60 dias. Eu conheço artesã que agora tá abrindo encomenda para junho. Então, março, abril, maio, só para junho já tá a agenda dessas pessoas. Então, assim, aumenta o teu prazo de entrega, né? Pode ser ali, tipo, eu não tô dando conta dentro desse prazo que eu estou estipulando, tá ficando pouco tempo para tudo que eu tenho que fazer, eu vou começar a aumentar o meu prazo de entrega para ver. Ah, ali tá ela. Me diz, então, se tá fazendo sentido, se tu tá conseguindo te localizar aí com essas coisas que a gente tá conversando. Ah, tá. Já conseguiu identificar que a precificação não está correta. Então, o primeiro passo de tudo é isso, tá? Tu parar e realmente precificar. Começa com as peças que tu vende mais para ver se não tá muito barato. Porque às vezes as pessoas estão realmente fazendo esse movimento para comprar contigo num volume maior do que tu consegue atender, porque elas talvez estejam fazendo orçamento com outras pessoas, e aí o teu tá mais barato. E às vezes tu nem tá ganhando, tá trabalhando um monte. Já aconteceu várias vezes lá no curso de finanças, das pessoas identificarem que estão cobrando a metade do que deveriam, estão cobrando menos do que o custo, entendeu? Daí quando tu cobra menos do que o custo, tu se mata trabalhando e ainda no final sai com prejuízo, em vez de sair com lucro. Então tu poderia trabalhar menos, com o preço certo, e aí ainda ganhar mais, né? Então, eu achei interessantíssima a tua pergunta, porque realmente abre uma janela aqui de reflexão de vários pontos que precisam ser analisados em relação a isso que tu colocou aqui. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta de vocês aqui na caixinha de perguntas. Ah, certo. A Divino Ofício Ateliê falou da questão de levar pro conto de fadas. Não, gente, é um negócio ainda mais. A gente tem que trabalhar mais duro. No ateliê, a gente tem que trabalhar mais duro do que em alguns outros negócios, tá? Por quê? Porque a gente produz o nosso próprio produto.
Não é eu vou montar uma loja e eu vou pegar um produto pronto e só revender. Eu tenho que me preocupar só com a administração logística ali, de ter o estoque e de como que eu vou fazer a entrega. E de divulgar aquele produto nas redes sociais ou qualquer outro canal. Nós ainda temos, além disso, a questão de produzir o produto. Eu vou produzir o produto e vou fazer tudo que as outras pessoas fazem quando estão começando um negócio. Então, o nosso trabalho é ainda maior. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui. Deixa eu ver aqui. A pergunta da Mara. Quando você começou a vender online, já tinha peças já em todos os tamanhos prontas? De jeito nenhum. Quando eu comecei a vender era só encomenda, gente. Eu não fazia, logo no começo, eu não fazia peça pronta entrega. Eu não conhecia meu público, eu não sabia, não conhecia, estava recém conhecendo o segmento, recém estava conhecendo o mercado. Então eu trabalhava, fazia algumas peças assim para presentear, para poder ter a foto, para poder começar a divulgar, mas eu fazia só por encomenda. Depois, com o tempo, conforme eu fui conhecendo o meu público, entendendo o que vendia, entendendo esse movimento, é que eu comecei a ter produtos à pronta entrega. A Elizabeth Bertelli. Já tem o curso de precificação, Elizabeth. Você ensina muito bem, mas eu ainda apanho na precificação. Me ajuda, eu já tenho curso. Se já tem o curso, devora o conteúdo que tá lá. Reassiste quantas vezes forem necessárias. Faz as contas, tá? Faz as contas, coloca na ponta do lápis. Coloca lá pra mim onde é que tu não tá entendendo. Deixa eu ver aqui. A de mais tempo. Aqui. Lene perguntou assim: Carla, tenho medo de colocar o preço justo por ser minha primeira peça. Quando a gente está começando, tá? Salário de iniciante não é igual a salário de uma pessoa que já está no mercado há mais tempo, tá? Isso em qualquer profissão. Estagiário ganha pouco. Então, o meu salário ele vai ser menor. Não adianta eu querer colocar o mesmo preço, por exemplo, tu queria calcular, tu tá começando agora, aí tu quer calcular a tua mão de obra o mesmo preço que eu, por exemplo. Vai ficar mais difícil para ti, porque tu ainda tá aprendendo, além de estar aprendendo a fazer a peça, tu tá aprendendo a vender, tu tá aprendendo a se posicionar no mercado. Então, a tua mão de obra, nesse caso, ela vai ser um pouco mais em conta, porque tá começando, né? Aí, conforme tu vai pegando prática, tanto na produção da peça, o teu tempo vai diminuindo, tu pode ir ajustando o valor da tua mão de obra para mais. E aí, né? E realmente se ajustando. O que eu indico para quem tá começando? Não começa com muitas peças. Escolhe ali uma peça. Eu, por exemplo, comecei com necessário. Gente, eu fiquei, não sei quanto, eu quebrei uma base dessas de corte verde, sabe essa base de corte verde? A minha necessaire tinha, a necessairezinha. Eu tenho a do meu filho aqui, a primeirinha que eu fiz. Ai, vou ter que achar ela pra mostrar pra vocês. Ela tá velhinha. Ai, gente, ela tava por aqui. A necessairezinha pequenininha, aquela. Ai, vou ter que achar. Ai, eu tinha trazido ela pra cá, mas agora não sei achar. Ah, tô frustrada. Eu fiz tanta necessaire, naquele mesmo tamanho, mas tanta. Eu vendia só necessaire, que eu cortei a base de corte, sabe? De tanto passar o cortador em cima do 23 ali. E assim, era isso, sabe? Aí quando eu comecei já costurava as necessaires assim, sabe? Tipo, eu, sei lá, fazia de olho fechado quase já a necessaire. Aí eu fui trazendo outras peças. Capa de caderneta, comecei com um modelinho de sapatinho. Então, assim, pega um produto que tu acredite nele, que tu acredite que aquilo ali vai vender bem e cria a prática de produção daquele produto antes de começar a querer fazer de tudo um pouco, porque senão tu tá sempre aprendendo, sabe? Aí se tu tá sempre, claro que de vez em quando tu vai ter que parar para aprender uma peça nova para incluir ela no teu portfólio, mas aí tu vai parar, vai aprender, vai entender, vai fazer todas as anotações que tu precisa. E aí começa a produzir aquela peça, tá? Eu não sugiro o preço de venda, tá? Ó, a Euseni Rangel. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu não sugiro o preço de venda, porque isso é muito particular.
tem vários itens dentro da composição de um preço de venda que são muito particulares. Eu recém estava falando aqui, ó. Minha mão de obra, o valor da minha mão de obra, da minha hora de trabalho pode ser diferente do teu. Meus custos, com certeza, hoje em dia meus custos são muito mais altos do que quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não pagava MEI, eu não pagava, enfim, eu trabalhava num cantinho da casa, então eu nem incluía aluguel, eu não tinha plano de celular, eu não tinha nada. Hoje em dia eu tenho contador para pagar, eu tenho imposto para pagar, eu tenho eu saí de CPF para MEI, para microempresa, então eu preciso pagar imposto sobre tudo que eu vendo hoje, né? Tenho contador, tenho mão de obra para pagar, né, de funcionário, eu tenho... Então, assim, meus custos hoje são completamente diferentes. Eu tenho alguns sistemas que a gente paga mensal ali para poder automatizar as questões. Então, o meu custo hoje, ele é muito mais alto, tá? Então, assim, olha... Imagina se eu for parar e precificar uma peça e eu sugerir o preço de venda e vocês têm um custo muito menor de produção... Eu posso estar atrapalhando o negócio de vocês, eu sempre falo isso, né? Eu posso estar atrapalhando o negócio de vocês. Sapatinho de botão azul, que sapatinho é esse? Será que é o sapatinho com botão... Aquele, olha, vai lá na comunidade de alunas, tá? Eu fiz uma postagem lá explicando qual é a adaptação que eu fiz. Aquele é o modelo Unissex 2 e eu só fiz a adaptação para colocar o botão. Eu expliquei a adaptação que eu fiz lá na comunidade de alunas, tá? Deixa eu ver aqui na caixinha de perguntas. Vamos ver aqui, ó. Adorei a caixinha de perguntas, gente. Luciana Franco, Carla, quanto tempo você leva para fazer um sapatinho? Eu sei que cada um tem o seu tempo, depende do modelo, tá? Os mais básicos... Vou pegar um aqui, ó. Esse aqui, ó, um modelinho bem básico, tá? Esse sapatinho eu devo levar uns 20 minutos pra fazer. Entre cortar e costurar e tudo. Mas hoje, tá? Nem sempre foi assim. No início eu levava uma hora e meia pra fazer um sapatinho. Hoje, com anos de prática... eu consigo fazer um sapatinho mais rápido. Claro, esse sapatinho aqui, eu vou levar menos tempo para fazer. Ah, meu Deus. Eu preciso começar a deixar as coisas tudo perto aqui. Deixa eu achar aqui o outro. Vou pegar o da boneca aqui. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui... É só porque ele tem o fato mas, sei lá, esse aqui deve levar uns 30 minutos, esse aqui. Esse aqui, ó, é 20, esse aqui 30, daqui a pouco. Esse aqui, ó, esse aqui eu já levo um pouquinho mais, porque ele tem todas as costurinhas aqui, que eu preciso rebater, ficar certinho, fechar, botar... Então, tipo, mas também não é muito tempo de diferença de um pro outro, tá? Mas cada modelo... E aqui, eu tô mostrando só sapatinhos básicos. Se tem aquele que eu fiz que era bordadinho à mão, aquilo ali vai me aumentar 1 hora de produção só pra fazer o bordado, né? Então, outro sapatinho que de repente vá um lacinho, que vá uma florzinha, que vá pérola, que vá qualquer outra coisa. Então, cada modelinho vai ter... Deixa eu só pegar aqui... Deixa eu ver se tá aqui. Eu tô trabalhando um estoquezinho para lançar minha loja online, gente. E aí mistura tudo, tem peça acumulada para tudo que é lado. Aqui. Deve ser esse aqui, né? Se for esse aqui, a explicação tá lá dentro da comunidade de alunas do curso de sapatinhos, tá? É só procurar lá. É só uma adaptação que eu fiz naquele outro modelo Unissex 2. Que ao invés de colocar o elástico, eu coloquei o botão do outro lado. Vamos lá para a caixinha de perguntas. Essa aqui já foi. A Gigica, preciso fazer seu curso de precificação. Achei que era uma pergunta. Bom... provavelmente eu vou abrir uma turma direto para a mentoria, né? Que o curso de precificação é um módulo da mentoria em maio, tá? Se tudo der certo. Deixa eu ver aqui.
Ângela Bordados Eletrônicos. Mudando o nome do ateliê para um outro, como faço com Instagram e redes sociais? Eu não sei como é que funciona. No Instagram é mais simples de só mudar o nome. Tu vai ali e muda o nome, tá? No Facebook, se for uma página, o Facebook só aceita a mudança de nome se for algo muito parecido. Senão tu vai ter que começar uma página nova. Mas no Instagram é só mudar. Se tu tem fotos ali que são completamente fora do que tu tá fazendo, tu apaga. Senão tu mantém e vai mudando o teu posicionamento gradualmente, né? Faz uma transição. Anete, Carla, eu tenho curso de sapatinho há muito tempo e não consigo fazer. Mas por que não consegue fazer? Porque eu não sei por que tu não consegue fazer. Tá encontrando dificuldade na costura? Então vai mais devagar, alinhava, escolhe um modelo que tu considere um pouco mais simples e faz esse modelo até dar certo para depois passar para o próximo. Enfim, não sei qual é a tua dificuldade, mas vai devagarinho, alinhava, né, para dar certo. Com o tempo vai pegando o jeito. Adeus, Uita Santos. Estou fazendo as roupinhas, mas não estou conseguindo vender. Qual dica me dá? Gente, eu não sei por que tu não tá conseguindo vender, tá? Essa pergunta é muito aberta, assim. Pode ser tantos fatores aí que não tá conseguindo vender por quê? Vamos lá. Quais são as estratégias de venda que tu tá tentando e que não estão te dando resultado? Eu não sei, né? Para poder te ajudar a alinhar. Tu já assistiu a aula de coleções? Tu tá fazendo peças que tenham um contexto entre si para que tu possa construir essa comunicação e acabar as clientes se conectando ali com o produto que tu tá fazendo? Qual é a frequência que tu tá postando as tuas peças? Como estão as tuas fotos? As fotos estão bonitas, estão claras, estão gerando desejo? Tá fazendo vídeo de apresentação dos teus produtos? Né? Com que frequência tu tá fazendo isso e aparecendo? Quais são os recursos que tu tá usando para divulgar os teus produtos? Então, assim, é muito aberta, né? Então, tem tudo isso. Vender, gente, não é mágica. Aí entra lá na questão que a Divino Ofício Ateliê estava falando ali, da romantização. Não é porque o meu produto é feito de forma artesanal que magicamente ele vai se vender ou que as pessoas vão valorizar ele só por isso, né? Tem muito trabalho duro por trás. Muitas vezes as pessoas elas não querem se dar o trabalho de cuidar de uma rede social. Tem que postar todos os dias na rede social. Tem que fazer vídeo. Eu vou virar escrava da rede social. Quer vender? Se tu já tem uma base de clientes no mundo físico, né? Aí tu não precisa ser escrava de rede social. Escrava, né? Mas, se tu não tem, tu vai ter que batalhar o teu lugar ao sol. Tu vai ter que garimpar, tu vai ter que aparecer, tu vai ter que tá em todos os lugares. Tu vai ter que começar a se destacar para essas pessoas que estão procurando aquele tipo de produto. E aí vai tudo, desde o que tu fala do teu produto, a maneira como tu apresenta ele, as fotos, gente, estudem, sabe? Identifiquem qual é a dificuldade que eu tenho, eu não sei fazer uma boa foto. Vai pesquisar, sabe? Vai pesquisar, tem vários vídeos no YouTube de profissionais, até de fotografia, ensinando a fazer fotos de produtos, sabe? Dando dicas para fazer foto com celular e tudo. Vai lá, melhora essas tuas fotos. Agora eu tenho uma ring light aqui, mas no início eu não tinha. Eu fiz uma softbox caseira, peguei caixa de papelão, forrei com papel alumínio, comprei lá o fio e o pontinho de luz na ferragem, montei ali, passei a fita crepe, comprei o TNT para forrar na frente, para poder fazer o difusor da luz, para poder iluminar mais as minhas fotos. Então, assim, tipo, é nos detalhes. E a gente tem que fazer esse movimento de ir atrás de melhorar o que a gente precisa melhorar. Então, assim, não sei exatamente em que ponto de tudo isso que eu falei tu tá, mas identifica sempre qual é o teu próximo passo, né, para poder melhorar. Deixa eu ver, vou escolher aqui a próxima. Essa já foi. A Elizabeth, Carla, sempre faço minhas encomendas quando meu prazo já está estourando. Como mudar? Fico estressada. Mudando, fazendo antes, é uma coisa que não existe. Gente, não tem nada assim que eu possa te dizer.
decidindo. Eu não vou mais fazer quando em cima da hora. Eu vou planejar, eu vou organizar minha agenda. Pera aí, deixa eu ver aqui tudo que eu tenho para fazer, quais são as datas de entrega. Hoje, para hoje, e olha, pelo menos os teus próximos 10 dias, quais são as datas de entrega do que tu precisa fazer. E aí coloca foco no que é prioridade. É decidindo, gente. É decidindo, eu vou mudar isso, ponto final. Eu vou fazer diferente a partir de agora, ponto final. Não interessa o que eu fiz até ontem, hoje eu vou fazer diferente, ponto final. É esse sangue nos olhos que a gente tem que ter com o negócio da gente, sabe? Porque se eu ficar esperando, o que vai acontecer para eu parar de fazer minhas encomendas em cima da hora? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, gente. Eu vou continuar a vida inteira fazendo as encomendas em cima da hora, trazendo encomenda, enquanto eu não tomar essa decisão, sabe? Não, peraí. Até ontem é passado, não tem nada que eu possa fazer a respeito disso. A partir de agora, como que eu posso ser mais produtiva, tá? O que eu preciso fazer hoje? Qual é o meu planejamento para os próximos 10 dias? Não, 10 dias é muito, uma semana. Mas se planeja, olha mais para frente. Quando a gente olha só para hoje, a gente perde essa noção de espaço. Olha mais pra frente, para que tu consiga, não, peraí, daqui a 10 dias eu tenho uma encomenda para fazer que eu vou começar a fazer daqui a 5 dias para não ficar, ou daqui, sei lá, eu vou fazer hoje, não sei, sabe? Mas tu precisa fazer esse movimento. Ai, gente, ai meu Deus, eu adoro esses encontros com vocês aqui. Ó, a Mel, como surgiu a escolha do seu nicho? Eu acho que foi meio... Eu comecei a costurar no final da minha gravidez, né? Então, quando o Luca nasceu, quando eu gravidei do Luca, eu tava trabalhando na telefonia ainda. E aí eu fiz esse movimento de procurar alguma coisa para um negócio para mim no final da gravidez do Luca. Eu fui pesquisar algumas coisas que eu poderia fazer, encontrei a costura, artigos para bebê, acho que já meio ali no embalo da minha própria gestação, e aí eu acho que foi assim que eu acabei me encontrando, né? E aí eu comecei a fazer coisinha para bebê, testei outras coisas. Quando comprei a minha máquina, minha primeira máquina era uma Eugene 8 pontos. Foi a minha primeira máquina. E aí eu comecei a fazer uns kitzinhos de cozinha, fiz pra mim. Daí alguns amigos lá da loja onde eu trabalhava encomendaram alguns, fiz uns pra vender. Daí peguei uns lençol velho que eu tinha, transformei tudo em fronha. Mas eu não vendi fronha, mas fiz ali pra nós. E aí depois, quando eu comecei a fazer coisas pra vender, eu já comecei mais nessa pegada do... Não, primeiro eu comecei com almofadinha de bebê mesmo, né? Caseava à mão, só fazia toda a costura reta ali. Comecei a vender bastante aquelas almofadinhas. Era uma almofadinha pequenininha, era uma almofadinha mais pra carrinho de bebê, sabe? Ou pra enfeitar o berço, ou pra colocar no carrinho do bebê, porque eram umas almofadinhas pequenininhas, mas que eu colocava o nome do bebê caseado à mão, porque a minha máquina era só costura reta e zigue-zague, nem o pezinho não trocava. E aí eu fazia as almofadas, porque a almofada era só costura reta, então, né, fazia envelope atrás, não ia zíper, não ia nada, era só tecido e costura reta e o caseado à mão. E ali eu comecei a perceber que vendia os artigos para bebê, né, que eu digo isso para vocês, o segmento de artigos para bebê, ele tá muito preparado para o artesanal, a gente não precisa fazer tanto esforço para as pessoas entenderem que o produto artesanal faz parte desse universo, né? O mercado tá pronto para isso. Aí eu fiz algumas coisinhas em feltro, tá? Porque era à mão, então eu conseguia fazer. Então fiz muito enfeitezinho de maternidade com o nome do bebê, que eu fazia as letras individuais, depois eu montava aqueles enfeitezinhos assim, aí ficava penduradinho na parede. Fiz muitos mesmo. E eu ainda trabalhava, né, enquanto eu estava fazendo isso, porque daí eu já iniciei a testar, eu acho, por ali, né? E aí foi assim. E aí depois, quando eu saí da loja, eu fiz um acordo, tá? Eu recebi a minha licença maternidade, eu tinha que ter voltado para a loja quando o Luca estava com 4 meses, só que aí eu fiz um acordo com a minha gerente lá, e eu fiquei 2 meses em casa para ela poder me demitir, porque depois de ganhar o bebê a gente tem 6 meses de estabilidade, né? Só que esses 2 meses que eu fiquei em casa, eu fiquei sem ganhar nada.
Ela disse, cara, eu te demito pra gente poder fazer o acordo, mas esses 2 meses que tu vai ficar em casa depois da licença, eu não vou te pagar salário. Aí tá, eu fiquei em casa 2 meses sem ganhar salário pra ela poder me demitir. Quando ela me demitiu, eu devolvi a parte da empresa ainda. O que sobrou pra mim, eu comprei a minha máquina de costura, a Brother, à vista, parcelei a máquina de bordado, comprei algumas coisas que eu precisava, assim, de tesoura, base de corte, régua, algumas coisas para começar, e aí foi. Vamos lá para a caixinha de perguntas de novo. Deixa eu fechar aqui. Infinito Frugal, bom dia. De onde é o seu atualhado? Olha, esses dias eu perguntei na loja qual era a marca, mas eu esqueci. Eu compro aqui na minha cidade mesmo, tá? Tem uma loja de tecidos aqui onde eu vou lá e compro. Eu gosto muito da qualidade do atualhado deles. Aí a última vez que eu fui lá comprar, eu perguntei qual é a marca do atualhado? E aí eu esqueci. Eu vou ter que quando eu for, eu preciso comprar atualhado branco, que agora eu tô só com aquele cru. E aí quando eu for comprar de novo, eu anoto a marca do atualhado que eu uso. Só escolher aqui. Jael Siqueira Oficial. Carla, você tira tempo para fazer atividade física? Porque para nós artesãs que passa muito tempo na costura. Então, eu tô me educando em relação a isso, tá? Eu tenho uma amiga que é massoterapeuta, ela já ofereceu para fazer uma live com a gente aqui para dar dicas, inclusive de alongamento, postura e tudo isso. Eu tô para marcar com ela pra gente fazer essa live e ela vir nos orientar em relação a isso, porque eu acho que é extremamente importante. Eu tô me educando em relação a isso. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço, tá? Depende de como tá o meu dia. Tem muita coisa acontecendo junto com o meu negócio, gente. O meu negócio, ele cresceu de uma forma... O meu negócio cresceu de uma maneira, assim, que eu não esperava por um crescimento desse. Por mais que eu tivesse me dedicado muito, 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 eu acho que o que tá acontecendo agora é resultado de todo aquele perrengue que eu passei, que eu não desisti, que eu só baixei a cabeça e segui trabalhando. O resultado tá aparecendo, sabe? Tanto é que no final do ano passado eu precisei fazer um processo de coaching de desenvolvimento profissional, porque eu senti que o meu negócio foi e eu não conseguia acompanhar, tá? Então eu fiz o processo de coaching, me ajudou demais, foi um investimento assim, ó, foi um dos melhores investimentos da minha vida. Eu consegui me alinhar, me ajustar, tomar decisões para o momento do negócio, então meu negócio, eu consegui crescer, né, para acompanhar o meu negócio. E então eu ainda tô nessa fase de me educar em relação a isso, tá? Eu moro a 1 quadra da praia aqui. Eu comprei uma casa que fica um pouquinho mais pra frente, assim, 4 quadras. Que difícil falar 4 quadras. É um trava-língua. Mas assim, tipo, tem o calçadão ali, às vezes eu vou caminhar, andar de bicicleta, tudo, às vezes eu vou logo no início, eu ia antes de fazer as lives no início do dia. Agora, às vezes, dependendo de como tá o dia, eu vou no final do dia, até pra andar de bicicleta com meu filho, tirar ele um pouco de dentro de casa, né, pegar um ar, a gente dá uma voltinha. Mas não é todos os dias, tá? A Gisele perguntou se sou eu mesmo que costuro. Sou eu mesmo que costuro. Eu mesmo que faço toda a produção, tá? Olha, gente, provavelmente não vai ser assim por muito tempo. Eu parei com as vendas no ano passado, dei uma parada com as vendas justamente para fazer todo esse movimento que eu precisava para acompanhar o crescimento do meu negócio. Então eu precisei dar uma parada, entender o que estava acontecendo, me readequar, né? Busquei por capacitação, enfim, fui atrás de me alinhar de novo com o meu negócio, que o meu negócio foi, sabe? Graças a Deus, ele tá indo. E eu acho, existe uma linha, assim, ó, que depois que a gente passa, não tem mais como voltar atrás, sabe? Hoje em dia eu tenho várias pessoas que dependem do meu negócio para ter renda, sabe? E, enfim, é uma série de pessoas envolvidas e aí tu tem que fazer, sabe? A responsabilidade aumenta. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, dar certo, continuar crescendo, porque eu tenho todas essas pessoas envolvidas nisso, né? E esperando que isso se desenvolva e tudo. É assim, ó, é surreal. É surreal. E é extremamente possível, né?
Então, me perdi aqui no comentário. Eu vou combinar com a Patrícia, então, pra gente fazer essa live de ela dando dicas, assim, a respeito da postura e tudo, alongamentos que a gente pode fazer pra isso. Eu nem sei. Bom, eu engato, às vezes, numas respostas que eu vou indo e depois não sei nem do que eu tava falando, gente. Vocês me orientem. Eu tô indo pelo tempo aqui, tá? As perguntas que estão com mais tempo eu já tô pegando aqui. Só deixa eu ver o nosso tempo de live, tá? A Kalaine Atelier. Carla, não tô conseguindo acessar o link do curso de sapatinho. Já mandei mensagem pro suporte. Kalaine, a gente... não sei se tu tá na comunidade de alunas, tá? Na comunidade de alunas, se tu pesquisar lá na lupa, lá em cima, assim, como acessar o curso... Vai aparecer ali todas as orientações, todas as maneiras que a Hotmart disponibiliza para que tu possa acessar, porque não é de um jeito só. Tem o link atualizado lá também dentro da comunidade de alunas. Se tu não tá dentro da comunidade de alunas, o jeito mais rápido de encontrar respostas é sempre usando a lupa dentro da comunidade de alunas. Porque todas as dúvidas que pode ter, alguém já teve. Então, tu vai encontrar a resposta da forma mais rápida, sempre dentro da comunidade de alunas, usando a lupa. O meu suporte, ele tem até 72 horas para poder ver as mensagens e responder, porque nós somos pessoas reais, né? A gente tem um limite ali de que a gente consegue dar conta do suporte. São quase 20 mil alunas. Então, a gente deixou esse prazo, né, de até 72 horas, porque é humanamente impossível responder automaticamente, a não ser que eu coloque um robô para responder para vocês, né, que eu configure ali um robô, mas acho que não é essa a intenção, é que alguém realmente te leia ali e te responda. Mas é isso. Se tiver dentro da comunidade de alunas, o melhor caminho é pela comunidade de alunas lá na lupa. Não encontrou, é uma pergunta inédita, não encontrou a resposta lá, tem todos os meios de contatar o suporte. Convida a Cláudia Brandão para fazer uma live com você. Gente do céu, o dia que eu conseguir que a Cláudia Brandão faça uma live comigo, eu vou estar me sentindo muito, muito, muito top. O segmento da Cláudia é marcas de luxo, né? A Cláudia tá sempre envolvida com grandes negócios, pequenos negócios, mas grandes, né? Luxuosos, sei lá, enfim, não sei, não, como é que eu vou explicar? A Cláudia não trabalha com o luxo absoluto, né? Aquelas grandes empresas mesmo, que aí nem, enfim, é outro patamar, né? Mas as meninas que estão comigo na mentoria da Cláudia, gente, quando eu cheguei na mentoria da Cláudia, eu me senti meio assim, né? Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Depois, com o tempo, eu consegui, no primeiro dia já, conforme ela foi falando ali, eu já consegui dizer, não, eu tô no lugar certo, porque o meu negócio, ele tem todas essas características, né? Enfim, do que pode ser um negócio de luxo. Não necessariamente, o luxo, ele não é não necessariamente ele precisa ser um produto inacessível, tá? Mas tem algumas características ali, enfim. O dia que eu conseguir uma live com ela, eu vou estar me sentindo muito top. Então, assim, Kalaine, se já mandou mensagem pro suporte, é só aguardar que eles vão te responder, tá? Eles vão te orientar, mas acho que vai ser mais rápido se tu procurar lá na lupa da comunidade de alunas. Se ainda não tá na comunidade de alunas, daí aguarda, tá? E dentro do curso tem o link, daí quando tu conseguir acessar o curso, ou então, se tu não tá na comunidade de alunas ainda, manda um e-mail para suporte@ateliercarlanoronha.com. Tu vai receber uma mensagem automática de resposta. A gente não responde e-mails, tá? Esse e-mail é só para que tu possa receber essa mensagem automática para tu entender como entrar em contato com a gente. Aí lá vai ter os links tanto do suporte quanto das comunidades de alunas. Aí tu clica no link da comunidade de alunas do curso de sapatinhos e aí tu já vai poder entrar lá e procurar a tua resposta lá dentro, se for mais rápido. Deixa eu ver aqui, acho que dá tempo de responder mais algumas ainda. A Cícera. Carla, qual foi o tecido que você usou para bordar o sapatinho? Aquele sapatinho bordado eu fiz em cambraia,
tá? É um tecido 100% algodão também, ele é um pouquinho mais leve do que o tricoline, mas eu fiz ele em cambraia por quê? Porque eu tava fazendo o forro dos tapa-fralda em cambraia. Fiz um modelo aqui. Que nem eu falei pra vocês, eu tô produzindo um estoquezinho pra poder lançar meu site com alguns produtos, tá? E aí eu produzi aqui uns tapa-fralda e o forro dele é cambraia, ó. Então tricoline pelo lado de fora e cambraia pelo lado de dentro. Então sobrou uns pedacinhos desse cambraia que dá pra fazer sapatinho. Sapatinho de batizado, ele é o quê? De 0 a 3 meses normalmente, né? A não ser que o cliente peça alguma outra coisa maior. Passou um pouco ali, vai fazer o batizado do bebê com mais tempo. Daí, por encomenda. Mas aí, como sobrou um pedacinho desse, eu aproveitei pra fazer o sapatinho, né, gente? Que a gente não pode desperdiçar. Deixa eu voltar aqui que eu tenho que fechar essa pra poder... Ai, 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 vamos ver quais as perguntas que estão há mais tempo aqui. Ó, Divina Joaninha. Carla, levo tempo para fazer cada peça, tenho prática, mas sou muito detalhista. Bom, essa questão de ser muito detalhista, ela só vai te ajudar se tu posicionar o teu preço de acordo com o tempo que tu leva para produzir a peça. Se eu, por exemplo, consigo produzir sei lá, esse sapatinho que eu faço em 20 minutos, se eu levar 1 hora para fazer ele, porque sou muito detalhista. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Parei. Tá vendo aqui, ó, que tá aparecendo. O tecido de fora é branco, mas ele é poá, tá? E o tecido de dentro é forro branco. Tá vendo que tá aparecendo aqui um pouquinho pelo lado de dentro, onde eu coloquei o elástico? Provavelmente porque a hora que eu costurei aqui, ele puxou. Só que isso aqui é uma coisa que no final, isso aqui não interfere no acabamento do meu trabalho. Óbvio que se eu puder... eu vou deixar ele retinho, né? Eu procuro pensar sempre nisso, ó. Aqui já, ó. Foi só um pedacinho ali que acabou saindo. Aqui já não aparece, ó. A costurinha já tá mais aqui em cima. Então, se eu for me pegar nesse tipo de detalhe, aí eu vou desmanchar porque ficou aparecendo, eu vou fazer outra, eu vou levar 1 hora pra fazer esse sapatinho. Aí, ao invés de cobrar 30 minutos, que daria pra eu fazer 2,5 sapatinhos em 1 hora, eu vou ter que cobrar 1 hora pra fazer um sapatinho. Então, se eu conseguir precificar de acordo com o tempo que eu levo, porque eu sou detalhista, hoje em dia o meu preço tá bem mais alto. O preço das minhas peças teve coisa que mais que dobrou o preço, por quê? Justamente para eu poder ter tempo de cuidar desses detalhes. Por quê? Porque eu tô trabalhando toda uma comunicação, tô fazendo mentoria com a Cláudia Brandão e tudo isso. Tô no 3º ciclo da mentoria já com ela, e agora eu entrei para um ciclo que é 6 meses. E tô no processo, tá? Aumentei o meu preço para poder ter tempo de cuidar desses detalhes mais minúsculos, ou de poder fazer um bordado à mão, ou de poder, enfim, outras coisas, né, que eu quero ter esse cuidado, ou para poder melhorar as minhas embalagens. Tudo isso tem preço, tem um custo isso, tá? Então, se eu levo 2 horas para fazer uma peça que eu poderia fazer em 1, porque eu sou muito detalhista, não tem problema nenhum. É a qualidade do meu produto, tô dando prioridade para isso, mas eu tenho que cobrar por aquela peça uma janela de 2 horas de produção. Eu não posso cobrar como se eu não fosse, entendeu? Como se eu fosse levar 1 hora para fazer a peça, mas eu levo 2 e cobro por 1. É só isso que eu preciso ajustar. Deixa eu ver aqui... A Geisa Damascena Costa. Carla, penso em fazer umas peças que quero trabalhar para depois lançar na rede. Seria o correto? Pode ser, tá? É que tudo depende da tua necessidade. Se tu precisa, enquanto tu tá montando o portfólio, já estar vendendo, daí conforme tu for fazendo, tu já vai movimentando, tá? E aí vai tirando tempo para conciliar as duas coisas. Eu sempre deixei tempo, por exemplo, entre as minhas encomendas, para ou fazer peças novas, tenho 30 dias de prazo de entrega. Só que nesses 30 dias não é todos os dias que estão lotados de encomenda. Eu deixava algumas janelas de tempo, tanto para poder adiantar alguma encomenda que fosse... eu trabalho com gestantes, né?
Então, se a pessoa já fechou a encomenda comigo, se comprometeu com aquilo ali, mas me disser, Carla, minha pressão tá alta, eu vou ir para a maternidade mais cedo, eu vou encaixar a encomenda dela numa janela dessas de tempo que eu deixei livre para poder entregar antes, porque eu sei que isso é uma particularidade do meu trabalho quando eu trabalho com gestantes. Não vou fazer isso para todas, mas sendo um caso específico, eu me permito fazer isso, porque é o público que eu decidi atender, entendeu? Não vou ser tão intransigente. Só que quando não acontece isso, porque não é sempre que acontece isso, eu deixo essas janelas de tempo para produzir peças à pronta entrega ou criar peças novas para adicionar no meu portfólio. Então eu não preciso criar todas as peças antes de começar a vender, eu posso ir movimentando ao mesmo tempo que eu vou trazendo peças novas para o meu portfólio. Mas é importante que eu pelo menos produza uma peça antes para eu ter noção, pelo menos do que eu gasto de material, se é fácil, se é difícil de fazer, se eu vou levar mais ou menos tempo. Claro que sempre na primeira a gente leva mais tempo porque a gente está entendendo o processo, a gente está aprendendo. Mas a gente já consegue ter uma ideia de que se aquela peça vai ser muito demorada, se ela é muito trabalhosa ou não, né? Se é só uma questão de prática para eu me agilizar. Então, é bom que eu consiga fazer a peça antes de apresentar ela, mas não significa que eu precise montar um portfólio inteiro antes de começar a oferecer. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá que eu vou responder. Vou responder mais uma pergunta. Não vou conseguir responder todas. Ai, deixa eu ver. Qual a pergunta que tá aqui esperando mais tempo? Eu acho que é... Aqui, ó. Querido composê, comecei a fazer peças para bebê. Preciso comprar uma bordadeira? Não necessariamente, não precisa fazer esse investimento agora. Eu fiz um movimento contrário, né? Eu trouxe muito o bordado à mão para as minhas peças. Eu comecei a fazer peça com aplique. Eu faço muitas peças com aplique, inclusive. Aplique de tecido, né? Tem uma técnica que tu consegue fazer personalizada. Quem for minha aluna no curso de bolsas maternidades tem uma aula que eu entrego de brinde lá, que é a minha aula da técnica de aplique, que eu consigo fazer até personagem em aplique de tecido com aquela técnica. Então eu posso fazer tanto o nome com aplique de tecido, quanto o desenho que eu escolher para fazer com aplique de tecido, sem precisar da bordadeira. Posso fazer bordado à mão se eu tiver habilidade para fazer isso. De repente num detalhe, alguma coisa, não preciso necessariamente ter a bordadeira, posso me planejar para fazer esse investimento. Ajuda? Ajuda, é uma mão na roda, é uma super mão na roda. Eu tinha decidido que ia ficar só com bordado livre, só bordado à mão no meu ateliê. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, que semana que vem vocês já vão estar sabendo, e aí eu pensei, não, eu não vou dar conta de fazer todas as peças do ateliê só com bordado à mão. Então eu tô organizando toda uma comunicação para uma linha de peças únicas, que vão ser as minhas peças bordadas à mão. Eu vou fazer peças que vão ser únicas, vou garantir isso, vou dar um certificado e tudo, de que são peças únicas. E vou ter uma linha que vai ser bordado eletrônico. Então eu vou dividir assim, mas vou manter o bordado livre, porque eu sou apaixonada. Então eu acho que eu quero ter no meu ateliê uma linha de produtos assim. Ai, ai. Era isso então, gente. Tem mais perguntas aqui, eu não vou conseguir responder todas. Depois eu vou ver se essas perguntas elas ficam pra mim ou não, porque as perguntas que ficam na live não salva, tá? Essas das caixinhas de pergunta eu não sei como é que funciona, mas eu adorei usar a caixinha de perguntas, fica mais objetivo aqui, consigo selecionar só as perguntas e aí a gente consegue abordar mais assuntos, adorei. Achei o máximo. Ó, Mimos Laços Dali, terceiriza o bordado, isso é extremamente inteligente. Se tu consegue uma parceria que não estraga muito as tuas peças, né, que faz um bordado com capricho, e pode ser uma opção, porque às vezes tu vai pagar ali na unidade do bordado o tempo, né, às vezes até menos do que o tempo que tu passaria bordando, né, então se isso for uma dinâmica que compense, né, se a pessoa também não morar do outro lado da cidade, que aí é toda uma mão de obra, leva a peça antes de acabar, depois busca a peça, tem que ser prático também, né, pra poder... Então é isso, gente. Ó, e também faço peças com apliques. Dá pra ter, tem cliente pra tudo. Eu tenho cliente que prefere o aplique, que acha o aplique com uma cara de mais fofinho, mais artesanal, mais coisa. E eu tenho cliente que gosta de bordado. Tem cliente, eu fechei uma encomenda agora porque a cliente fazia questão que fosse bordado à mão. Então tem cliente pra tudo, tá? Tem cliente pra tudo. Ela disse, eu tava procurando há muito tempo alguém que pudesse fazer as peças bordadas à mão. Então tem cliente pra tudo.
e ela topou pagar mais caro para ter isso. Então, é tudo a maneira como a gente se posiciona, tá? Então é isso. Sexta-feira rendeu, a gente falou pra caramba, meu Deus do céu. Aqui tá sol, tá um dia lindo. Tem uma sexta-feira muito produtiva aí que eu desejo pra vocês. Façam o dia acontecer. Tenham um excelente final de semana. A gente se encontra aqui de novo na segunda-feira. Né? Se tiver alguma dúvida que eu não consegui responder, porque ficou perguntas ainda ali que eu não consegui olhar, volta aqui, deixa, né? Volta na gravação, deixa a pergunta nos comentários, porque assim como eu li a pergunta da Gigica, pode ter alguma pergunta de vocês que a gente possa usar como tema aqui no clubinho. Então, é isso, né? A dúvida de uma pode ser a dúvida de outras, e aí a gente conversando sobre isso, ó, tá chovendo em vários lugares, aqui tá sol hoje, graças a Deus. A gente conversando sobre isso, a gente vai clareando, né? E vai refletindo sobre as coisas que a gente pode fazer no nosso ateliê. É isso, então, um beijo pra vocês. Segunda-feira já é março, né? Se despedindo de fevereiro. Então eu encontro vocês em março já. Um beijo!